É isso aí, nação. Chegando agora um giro de informações sobre o nosso Mengão neste final de temporada de 2023. O Flamengo está de férias e agora os olhares estão para as novas contratações, para aqueles atletas que podem renovar contratos e aqueles que estão voltando de empréstimo. Um deles é Matheus Gonçalves, joia rubro-negra que estava jogando no Bragantino e que agora vai virar opção para o treinador Tite. E o garoto está bastante otimista e pensa ele que deve receber muitas oportunidades pelo ex-treinador da seleção brasileira. Vamos aqui ler e falar um pouco sobre essa reportagem sobre Matheus Gonçalves no site Globoesporte.com. Com aval de Tite, Matheus Gonçalves projeta excelente retorno ao Flamengo, mais pronto. Durante evento beneficente do gerente Fabinho Soldado, Meia valoriza a experiência no Bragantino e encara a chance de ser treinado por Gaúcho como momento único. Apesar da banalização recente do termo joia, Matheus Gonçalves não é uma revelação qualquer dentro do Flamengo. O garoto de 18 anos é visto como alguém com grande potencial para dar importante retorno esportivo e financeiro. O Flamengo pretende arrecadar muito dinheiro com a venda de Matheus Gonçalves, né? Principalmente porque as joias rubro-negras recentes, Vinícius Júnior, Paquetá, dentre outros, foram vendidos por valores muito altos. Então o Flamengo tem reforçado essa questão de vender muitas joias rubro-negras em busca de fazer caixa para novas contratações futuras. Dessa forma, Matheus Gonçalves seria um dos principais jogadores que o Flamengo estaria lapidando para uma possível venda no futuro. E para que o atleta seja bastante valorizado, ele deve ter muitas oportunidades logo no início aí no Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves, que já jogou várias partidas, principalmente quando o treinador era Vitor Pereira. Então agora ele volta de empréstimo, e com certeza vai ser opção para o treinador Tite, jogador habilidoso de apenas 18 anos que tem muito a aprender, E esse espaço que ele vai buscar no Flamengo é muito importante. O Flamengo tem uma visibilidade enorme. Se ele conseguir se destacar, pode ser uma das maiores vendas da história do nosso Mengão. E o futebol europeu está de olho. Em entrevista ao GE durante o 8º futebol beneficente da organização, nesta terça-feira, Matheus Gonçalves diz ter amadurecido e mostrou otimismo em relação a um excelente retorno. Ele falou o seguinte, abre aspas, expectativa é a melhor possível. Acredito que fiz uma boa temporada no Bragantino. Ganhei mais experiência, rodagem e estou mais maduro. Vai ser um excelente retorno. Espero receber oportunidades porque vou contribuir e vou dar o meu máximo para continuar no Flamengo neste ano. Então, Matheus Gonçalves aí, muito otimista e tendo uma expectativa muito boa para este retorno ao futebol do Flamengo. Ele pensa com esse amadurecimento, deve ser muito bom para ele, para o futebol dele. Jogador com muita experiência, com certeza a tendência é que dê certo. E como ele é jovem e teve uma boa passagem pelo Bragantino, isso ajudou bastante. Se ele tem ficado no Flamengo, encostado na reserva, isso teria prejudicado o garoto. O Flamengo fez certo, deu a oportunidade a ele de conhecer novos ares. Ele jogou muito bem no Bragantino e agora está de volta para vestir a camisa rubro-negra nessa temporada de 2024. Tite ainda não conversou diretamente com Matheus Gonçalves, mas o GE apurou que o treinador tem a joia nos planos para a temporada de 2024. Acho que vão acontecer mais agora, quando a gente começar a treinar, mas acredito que sim, e eu estou de volta. Perguntado sobre o que o período de 3 meses no Bragantino influenciou em termos de evolução, Gonçalves insistiu na questão de experiência e enfatizou estar mais pronto. Foram 13 jogos pelo Bragantino, 4 como titular e 1 assistência. Com a camisa do Flamengo foram 16 partidas e 2 gols marcados. Acho que no meu futebol eu continuo a mesma pessoa. Acredito que melhorei mais na parte humana, joguei contra mais times, fiz mais viagens, ganhei mais rodagem e bagagem. Estou mais pronto.
Matheus Gonçalves também não escondeu a grande expectativa pelos primeiros contatos com Tite, treinador que acompanhava desde que era criança. É muito único um momento como esse porque é um treinador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Eu via novinho, ainda sou novo, mas digo que quando era criança e via treinar a seleção e o Corinthians também. Baita de um treinador. Espero trazer a confiança para ele também. No fim da entrevista, perguntado se já ligou para Léo Ortiz, seu companheiro do Bragantino, para saber de um possível acerto, Matheus Gonçalves riu e esquivou. Não sei, risos, aí depende deles. Então, Matheus Gonçalves aí bastante otimista para essa volta com a camisa do Flamengo, né? O garoto de apenas 18 anos com certeza deve ter várias oportunidades aí no início do Campeonato Carioca e como ele é jovem, como ele é novo, a torcida tem que ter paciência, vai acontecer erros, vai acontecer em alguns momentos dele escolher algumas jogadas erradas, isso é normal, ele está se formando ainda como jogador de futebol, então esses erros que acontecem nas partidas têm que ser entendido como evolução. E com certeza ele aprimorou muita coisa com essa passagem pelo Bragantino. Por isso a importância de se emprestar a alguns atletas que não estão sendo aproveitados no time principal. E o Flamengo deveria fazer isso mais vezes com esses atletas aí que estão no clube. Jogadores que têm um potencial para ser um grande atleta, o Flamengo deveria emprestar para outros times que têm menos concorrência. Pois sabemos que hoje, nesse momento no Flamengo, para ter uma vaga no time titular ou até mesmo um time reserva, tem que ter muita bagagem, tem que ser muito bom. Hoje o Flamengo tem dois times, um titular e um reserva. Todos os jogadores têm qualidade para ser titular em qualquer equipe do Brasil. Então os garotos, os jovens que estão iniciando agora e que têm status de promessa, têm essa dificuldade de se encaixar nesses elencos caros e nesses elencos considerados que só tem craques, né? A importância de se emprestar é muito grande. Emprestou o garoto ao Bragantino e agora ele volta com mais bagagem e com experiência de um atleta que já está com a cabeça mais formada, né? Pela entrevista dá para perceber que Matheus Gonçalves evoluiu bastante no que diz respeito à sua mentalidade. E um garoto jovem que nele é muito bom essas novas experiências. Agora ele volta para vestir a camisa do Flamengo e tentar ser uma joia rubro-negra aí para que o nosso Mengão futuramente ganhe muito dinheiro na sua possível venda. Tem muitos times aí que já sondaram o jogador, já até fizeram proposta, mas o Flamengo não aceitou. O Flamengo não vende suas joias rubro-negras por valores baixos. Pelo contrário, tem que valorizar esses garotos porque vão ser, daqui a alguns anos, história na Europa. Não é à toa que Vinícius Júnior hoje é o melhor jogador brasileiro do futebol europeu, né? Infelizmente sofreu uma lesão, mas recentemente ele era tudo isso que a gente falou, o melhor jogador brasileiro em atividade, né? Melhor técnico do que Neymar, dentre outros craques aí consagrados do futebol brasileiro. Então é cria do Flamengo. O que Paquetá está jogando também é fora do comum. São jogadores que saíram do Flamengo para brilhar na Europa. Então isso tem que se orgulhar e o Flamengo tem que continuar investindo na base. São esses atletas que seguram o clube financeiramente. Essas vendas milionárias de 200 milhões, 300 milhões, enfim, são esses jogadores que fazem com que o clube aumente ainda mais o patamar financeiro. Então, Matheus Gonçalves, com certeza, deve ser uma promessa e deve ser uma joia rubro-negra a ser vendido por valores muito altos. E aí, nação rubro-negra, será que Matheus Gonçalves vai fazer um ano de 2024 bom com a camisa do Flamengo? Participa e deixa sua opinião nos comentários.